Pessoal, nós vamos fazer uma breve revisão da semana 1, 2, 3 e 4. Então, a gente começa pela semana 1, que é propriedades dos materiais. Então, a gente tem propriedades que ele chama de específica. Tá? Então, como que eu posso diferenciar, um copo de água com a mistura, sem você usar o paladar ou olfato? Ou então, como que você diferencia cloroformo de hexano, tá? Se você não tiver ali um rótulo falando o nome. Mas se você tiver ali um rótulo que te dá a densidade, a temperatura de fusão e ebulição, você vai conseguir encontrar esses dados e diferenciar esses dois materiais. Porque a densidade é específica, então a água vai ter um, o hexano vai ter outro, o cloroformo vai ter outro. Temperatura de fusão e ebulição também, solubilidade também. Então ele fala o seguinte: como não existem dois indivíduos com a mesma impressão digital, então não existem, não existem também duas substâncias que tenham todas as propriedades específicas iguais. Então, a partir das propriedades específicas, eu posso diferenciar uma substância de outra. Então, desse modo, essas propriedades podem ser compreendidas como um pacote de informação, São características ali. Então, ele fala o seguinte, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Então, pode estar nos estados sólido, líquido ou gasoso, mas matéria tem massa e ocupa lugar no espaço. As substâncias, eu posso ter substâncias simples ou substâncias compostas. As substâncias simples, puras simples, que a gente fala, pode ser, por exemplo, o ferro, que só é constituído por ferro, então é uma substância simples. Ou O2, ou O3, ou N2, porque tem a mesma constituição, o mesmo elemento, único elemento. Então, na substância simples, a gente vai ter o único elemento. Pode ser que ele tenha 2 átomos, um átomo daquele elemento para formação, Igual aqui, no O2 eu tenho 2 átomos de oxigênio, no ferro eu tenho apenas um, E a composta, que tem 2 ou mais elementos, NaCl, KCl, H2SO4, que tem hidrogênio, enxofre e oxigênio. Aqui, o NaCl é formado por sódio, que é um elemento, e cloro, que é um outro elemento. E você tem também, além das substâncias puras, simples e compostas, a gente tem misturas. Então, se eu tiver oxigênio, nitrogênio misturados, eu tenho mistura. Então, se eu tiver água com sal, eu tenho uma mistura de H2O com NaCl, tá? E essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogênea forma algo com uma fase só, é uniforme, E a heterogênea vai ser uma mistura, então você vai ter uma mistura com uma fase. Por exemplo, se você tiver óleo e água, Ou o granito, que eu falei para vocês, que é uma mistura em estado sólido, que possui ali você já conta como 3 fases. E a semana 2 a gente vai ter constituição da matéria, tá? Então tem que lembrar dos modelos atômicos, Vamos fazer uma breve revisão dos modelos atômicos. Então, a gente tem o modelo que a gente precisa agora estudar, Os modelos de Dalton. Lembrando que Dalton propôs vários postulados, Mas basicamente o modelo de Dalton é um modelo esférico, maciço, indivisível, indestrutível e neutro. Ele não faz consideração alguma de carga, Então, Dalton tem alguns postulados. Primeiro postulado: matéria formada por átomos indivisíveis e indestrutíveis. Hoje em dia a gente sabe que não faz mais parte do modelo atual essa ideia. E o segundo postulado dele: todos os átomos de um determinado elemento são idênticos quanto à sua massa e às suas propriedades. Esse postulado também não é usado atualmente. A gente sabe que essa ideia do segundo postulado não é mais aceita. Por quê? Porque os átomos de mesmo elemento devem ser idênticos apenas no número atômico e as propriedades químicas, mas o número de massa ele pode mudar sim. Então você pode ter um oxigênio com a massa e outro oxigênio com a outra massa. O que vai permanecer constante é só o número atômico, tá?
E o terceiro postulado, os átomos de elementos diferentes possuem massas e propriedades diferentes. Então, atualmente, a gente sabe que os átomos de elementos diferentes, ainda que apresentem propriedades diferentes, podem ter o mesmo número de massa. E os átomos de elementos diferentes, que é o quarto postulado, se combinam em uma proporção fixa, que é aceito, tá, para a maioria dos compostos que a gente tem. O quinto postulado fala que durante as reações os átomos não são criados nem destruídos, apenas rearranjados. Então, a gente pode dizer que esse postulado também é aceito hoje em dia. E o sexto postulado, os átomos de certo elemento não podem se converter em átomos de outro elemento. Isso não é mais verdade hoje em dia, porque a gente tem as reações nucleares em que ocorre transmutação, um elemento se transformando em outro nas reações nucleares, tá? E o modelo que a gente tem aqui do Thomson, uma massa positiva com elétrons incrustados. Tá? O modelo de pudim de passas de Dalton pode ser chamado de bola de bilhar, tá? Modelo de bola de bilhar. E de Thomson, pudim de passas, pudim de ameixa, né? Ou a gente pode comparar com a nossa realidade, que seria um panetone, tá? Então, a massa aqui dele é positiva e os elétrons estão incrustados. E a gente tem um átomo que é neutro, porque o número de elétrons e de prótons é o mesmo, então a gente tem equilíbrio ali, tá? Então se torna neutro. Mas lembrando que, como agora a gente tem uma subdivisão em cargas, então pela primeira vez a gente vai ter uma subdivisão ali do átomo, né? E explica as propriedades elétricas. Então, com esse modelo, a gente começa a admitir que tem uma divisibilidade e reconhecer a natureza elétrica da matéria. Então, se você atrita um pedaço de lã, por exemplo, em um bastão de vidro, por isso que surge ali formação de carga. O modelo de Dalton não explicava isso, tá? E o modelo de Rutherford? Então, no modelo de Rutherford, a gente vai ter um modelo que chama de planetário, tá? Os elétrons estão na eletrosfera e eles giram em torno do núcleo, que é positivo. Até então, não existe, no modelo de Rutherford, a gente fala em nêutrons, tá? Que a gente sabe que está ali no núcleo. Então, no núcleo a gente tem prótons e nêutrons, mas para o modelo de Rutherford ainda não existia nêutrons, tá? Então, a gente fala que no núcleo a gente tinha os prótons. Então, não consegui, esse modelo tem suas limitações, que eu vou falar mais tarde, mas então a gente tem um núcleo central positivo, pequeno e denso, com elétrons em órbitas circulares ao redor dele, tá? Por que ele chama de modelo planetário? Que imita os planetas girando em torno do Sol. Quais eram as limitações do modelo de Rutherford? O modelo de Rutherford tinha as seguintes limitações. Segundo a física clássica, né, que a gente tem, as partículas que têm carga elétrica em movimento, elas vão emitir energia. Então, ele ia perdendo energia ali, então ele ia fazer em algum momento, o elétron ia descrever uma espiral e iria colidir com o núcleo, só que eles sabiam que o átomo era estável e isso não acontecia, tá? Então, esse modelo tem essa limitação. Então, o elétron está girando, começa a perder energia, vai fazer órbitas cada vez menores até colidir com o núcleo. Essa é a primeira limitação. Outra coisa, se você tem um núcleo que é formado apenas por prótons, como que eu tenho aquela estabilidade ali? Né? Cargas positivas muito próximas têm uma repulsão muito grande. Então, era outra limitação. Bohr, ele vai pegar simplesmente o modelo de Rutherford e colocar alguns postulados. Vai resolver as limitações do modelo. Então, o modelo de Bohr ele veio para complementar o modelo de Rutherford, tá? Então, ele vai conferir aos elétrons uma conservação de energia. Então, o elétron, ao girar ao torno do núcleo, ele só pode ter órbitas específicas. Então, ele vai ter aquela órbita ali. Se ele tiver que passar de uma para outra, vai acontecer o que a gente chama de ganho ou perda de energia, tá? Então, ele fala o seguinte: ao girar ao redor do núcleo, o elétron não ganha nem perde energia, pois essas órbitas são estacionárias. Então, ele afirmou isso. Então, ele fala o seguinte: o elétron ele vai se mover em órbitas circulares em torno do núcleo se ele perder ou ganhar energia, são as órbitas estacionárias.
apenas algumas órbitas são permitidas, então tem energias específicas envolvendo essas órbitas. Se ele for passar de uma camada para outra, tem que ter absorção ou emissão de energia. E essa energia é uma quantidade específica, é um quantum de energia. Se vai de uma camada interna para uma mais externa, tem que absorver uma quantidade específica de energia. Se ele vai voltar da camada externa para a mais interna, vai ter emissão de energia. E a tabela periódica, que é muito importante vocês saberem pelo menos se guiar, onde estaria o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, né? A gente tem aqui a família 1, né? Ou a gente tem, pode ser chamado de metais alcalinos, a 2 metais alcalinos terrosos, né? Aqui a gente tem a família 5A, ou 13, 14, né? 15. Vamos lembrar que a gente tem os gases nobres, os halogênios, os calcogênios, tá? Então vocês têm que saber se guiar dentro da tabela periódica.